Então, mais do que nunca, nós precisamos do dom de discernir os espíritos. E tendo esse dom na igreja, a gente consegue discernir também até as profecias, né? Claro. Porque está havendo umas profecias aí, pastor, que não precisa nem ter o dom de discernimento de espírito para entendermos que não é Deus, né? Depois os caras dizem que eu bato muito, né? Mas vocês vejam bem. Existem 3 tipos de profecias. Profecia diabólica, é o diabo falando. Profecia humana, que é a pessoa falando em nome de Deus enquanto Deus não está falando nada. E profecia da parte de Deus, que é Deus usando alguém. E aí, Deus usando alguém, essa palavra vai se cumprir. A maioria das profecias que nós ouvimos hoje são humanas. Maioria. Você vê o camarada pegar na mão do outro e fazer ele andar pelo templo e dizer, eu estou contigo, quem se levantar contra ti vai morrer, tal. Mas você não vê uma pessoa pegando na mão de um adúltero e dizendo assim, diz o Senhor, arrependa-te do teu adultério. Às vezes, em templos, existem cultos que são denominados culto da profecia. Ou da revelação. Ou da revelação. Rapaz, o cara fica ali 2 horas profetizando para todo mundo. Ele passa toda a igreja. E se você voltar no culto da outra quinta-feira, ele vai passar todo mundo de novo. Então, a gente tem que discernir o que é do homem, o que é de Deus e o que é do diabo. E para isso, nós temos que ter conhecimento bíblico e buscar esse dom de discernimento. Porque, senão, a gente pode cair nesse contexto de enganamento, porque naquele momento emocional que você está, e você está precisando de receber uma palavra, aí vem alguém e dita aquela palavra, e você acredita naquilo, não se cumpre e você se decepciona. Porque quando Deus fala, meu amigo, passarás os céus e a terra, mas as suas palavras não passarão. Deus cumpre o que fala. Tem um culto do raio-x, né? Meu raio-x Deus. Jeová. Rapaz, esses dias eu vi um cara adivinhando CPF, e ele... É porque tudo ali é condicionado pelo ambiente. O cara, ele faz um ambiente, e aí, quando ele escolhe alguém para vir para frente, ele começa a impor todo um sentido litúrgico dentro daquilo que ele está fazendo, até chegar e revelar o CPF do cara. Até chegar e... eu vou começar, Deus está me mostrando aqui a letra A, a letra B, a letra C. Aí, cara, quando termina, aí ele dá uma voadora, né? Aí o povo... Pronto. É mistério. É mistério. E o problema é o seguinte, o povo não conhece a Bíblia, porque a Bíblia não nos caracteriza pelo dom, mas sim pelo fruto. A Bíblia diz, pelo fruto os conhecereis, e não é pelo dom. É pelo fruto. É pelo fruto. Porque o dom não fala sobre salvação. Tem muita gente que tem um dom que não será salvo, né? Rapaz, aqueles que vão aparecer em Mateus capítulo 7, lá, vão dizer assim, Senhor, nós pregamos, nós expulsamos, olha onde vai, nós expulsamos demônios em teu nome. Quem é que expulsa demônio? É alguém que tem autoridade. É alguém que tem autoridade. O cara não vai expulsar demônio de qualquer jeito. Até porque, eu não sei se você lembra daquela passagem lá dos filhos de Cefa que foram expulsar um demônio lá, e o demônio perguntou quem eles eram, e eles falaram, não, nós estamos aqui em nome de Paulo, tal. Aí ele dizia, olha, eu conheço, eu sei quem é Jesus e bem conheço Paulo. E o Deus de Paulo? Não, conheço Jesus e bem sei quem é Paulo. Aí, o que aconteceu? Os caras fugiram e o endemoniado pegou dois lá, levaram a surra e voltaram lá na cidade. Quando chegaram lá na cidade, disseram assim, olha, acabamos apanhando, né? Por quê? Porque eles foram expulsar. Então, esse grupo que aparece em Mateus 7 aqui, disseram, nós expulsamos demônios em teu nome. Jesus... É só uma ressalva, os discípulos de Jesus também não conseguiram expulsar demônio daquele rapaz epilético, não, que foi até Jesus. Aí o pai chegou desesperado até Jesus, os seus discípulos não conseguiram expulsar. Então veja a categoria que está esses do capítulo 7, que em teu nome nós expulsamos os demônios. Expulsaram. Jesus vai dizer o quê? Apartai-vos de mim, malditos que praticastes a iniquidade. O que as pessoas não prestam atenção é que o pecado e a iniquidade dentro de alguns textos, quando é traduzido
principalmente do latim, do grego, para a nossa língua portuguesa, carrega sentidos diversos. Nessa passagem, iniquidade está falando sobre aqueles que conhecem a verdade e praticam o pecado. Isso é iniquidade. Porque o pecador, ele já vive no tempo da ignorância. O texto não diz assim: apartai-vos de mim, malditos, que praticaste o pecado. Porque pecado, o pecador que vive no tempo da ignorância pratica. Agora, aquele que conhece a verdade e pratica o pecado, aí ele está chamando de iníquo. Então, apartai-vos de mim, iníquos, aqueles que praticaram a iniquidade, aqueles que conheciam a verdade, expulsavam demônios, operavam maravilhas, cantavam, pregavam, mas ao mesmo tempo viviam pecando. Infelizmente tem. Então. Tem. Mas essa questão aí do, por exemplo, dom de profecia, dom de revelação, hoje em dia está muito complexo, né? As pessoas não estão mais dando crédito aos chamados profetas. Em algum contexto, né? Eu acho que quem estuda um pouquinho a Bíblia acaba não dando mais crédito. O grande problema é que os verdadeiros acabam entrando em descrédito por causa dos falsos. Né? É porque a coisa está muito misturada. As pessoas estão misturando revelação com adivinhação. E tem uma diferença absurda, né? Adivinhar e revelar. Revelar é você descobrir algo que está encoberto. A Bíblia em si é a revelação, porque foi descoberta, foi tirado como um cobertor de cima e foi manifesta ali o que está escrito. Então a Bíblia é a revelação. Dentro desse conceito de revelação, vamos supor que uma pessoa vai te revelar. Se ela vai revelar alguma coisa sua, é algo que está escondido no teu coração que ninguém sabe. Você pensou, mas não expôs, não escreveu em lugar nenhum. Porque pense bem, se você expor o que você estava pensando, o que você estava sofrendo, o que está dentro do seu coração, o diabo ouve. Ele pode dizer a alguém e alguém pode vir e falar, olha, você pensou isso, tal, porque você passou essas informações. O diabo não consegue ver o que está dentro da sua mente. Ele não consegue saber o que está dentro do seu coração. Por isso que a Bíblia diz assim, acima de tudo, guarda o quê? O teu coração. Dele procede o quê? As saídas da vida. A saída da vida. Então, guarda o teu coração. Você não vai ficar se expondo, falando para todo mundo a respeito da sua vida. Então, o que acontece? Revelar é descobrir. Então, uma pessoa chega para você e diz assim, olha, você estava lá dentro do seu quarto, tal hora, e você pensou assim, está a ponto de tomar uma decisão, você não comentou com ninguém. Aí, meu irmão, aí é revelação, Deus falando, porque Deus viu, você é um livro aberto diante de Deus. Agora, você comentou com alguém, escreveu num papel, tal, ou está passando algum processo, o cara chega em você, eu te vi lá dentro de um quarto e você pensou dessa maneira, mas você se expôs. Isso aí não é adivinhação, essa é adivinhação. Adivinha a placa do seu carro. O diabo sabe o número da placa do seu carro. Um cara pode ou entrar lá na internet e ver que você não tem um carro branco, ver que você tem a placa do teu carro, ele pode ter filmado. Pode ter visto que você acabou de passar por um luto. Rapaz, pode pegar o teu, que nem estão fazendo agora, a maioria. Tem um grupo, né, de pessoas dentro de igrejas que quando a pessoa vai entrar dentro do templo, essas pessoas pegam informações subjetivas das pessoas. Qual é o seu nome? Nós precisamos te apresentar. Qual é o seu nome? Está sozinho? Tem algum parente? Tá aqui, minha irmã. Isso aqui é meu irmão. E vai passando informações. Sem perceber, essa pessoa passa informação de identidade, passa informação de CPF, passa informação se é casado ou não. Subjetivamente. O cara que está ali dentro daquele ambiente, que vai fazer todo aquele espetáculo, o que ele faz? Ele pega aquelas informações, ele está com um ponto no ouvido, às vezes não está com um ponto no ouvido, mas já as informações foram passadas para ele, e ele pega aquele cara pela mão e faz todo aquele cenário. E tal. Rapaz, antigamente era no Orkut. Teve um cara lá na Bahia, um gordinho, eu não vou falar o nome dele. Você sabe que eu vou dar. Jesus, estou entendendo. Esse conhece. Rapaz, o cara pegava o Orkut das pessoas. Isso é muita sacanagem, cara. É muita falta de temor de Deus. A plateia cheia, assim, e o cara repetia, por exemplo, se o nome da pessoa fosse assim, Márcia S. dos Santos. O que é esse S?
Márcia S. dos Santos. Poderia ser Souza. Souza, Márcia Souza. Mas ele, irmãos, tem uma Márcia S. Santos. Ah, rapaz, pelo amor de Deus. É claro que, fora essas picaretagens, pode haver também muita manifestação diabólica, como eu já disse, porque Satanás é ágil, seus demônios são ágeis, e ali pode haver um espírito de adivinhação. Está sobre o cara. Esse espírito de adivinhação é a mesma coisa que aconteceu lá com Paulo, aquela moça lá. Lembra? Ela não estava errada. Não, e ela estava testemunha a respeito deles. O que ela falava de Paulo lá? Ali vão 2 homens de Deus. Ela não estava errada. Mas Paulo viu que aquele negócio estava errado, voltou e expulsou aquele espírito maligno daquela mulher. Então nós devemos estar preparados para isso. E dentro das igrejas hoje tem de tudo, meu amigo. E tem aquilo também, né? Só de falar do passado da pessoa, né? Só fala do passado. E a profecia, o verdadeiro profeta, pode trazer alguma coisa do passado, mas aponta um destino. Claro. Apresenta o futuro. E assim, a maior prova que uma profecia é de Deus, ela vai se cumprir. Haverá testemunho com o tempo, claro, né, pastor? Tem isso também. Mas em tudo, Deus continua falando de alguma forma. Não. Né? Deus fala também. É Deus claro. Deus, né? E isso não é desde... Isso aqui, essas coisas vêm acontecendo. Se você pegar o Velho Testamento inteiro, quantas vezes lá a Bíblia, o Velho Testamento está condenando essas práticas de profetas. Não acreditar no profeta que diz, assim diz o Senhor, quando o Senhor não está falando nada. Então isso aqui não é de agora, isso sempre houve e sempre vai haver. Agora, cabe a quem quer viver a verdade não aceitar, que nem eu sou um pastor de uma igreja. Eu já vi pastores que convidam esse tipo de gente porque sabe que vai dar bastante gente e depois o cara vai fazer uma arrecadação. Então, eu já ouvi da boca de pastores que disseram assim, não, o cara é pilantra, o cara não presta. Mas ele atrai gente. Atraindo gente, ele consegue arrancar dinheiro desse povo. E tem aqueles que fazem o voto para dividir com o pastor da igreja. Rapaz, né? eu sei de situações aí de pastores que combinaram com o cara ficava com 50% e o pastor com 50%. Então, é muito ultrajante falar a respeito disso, mas é uma realidade que precisa ser falada e combatida. Veja que no tempo dos profetas, os profetas do Velho Testamento, a profecia era dita e ela se cumpria. E mesmo que o profeta não estivesse mais vivo, como Jeremias, lá na frente a profecia foi se cumprir. Então, quando Deus fala, Deus cumpre. E esse negócio de adivinhação está pegando, hoje está virando moda. Até menininha pequena, tem uma menininha aí que eu estava agora vendo na internet, também não posso falar o nome, né? Eu estou com medo de falar nomes, rapaz, porque hoje o povo está processando por tudo, mas tem uma menininha aí na internet agora que ela está revelando, rapaz. Aí ela chama a mulher e diz, eu vi um cabelo dentro do seu estômago. Esse cabelo é um cabelo oriundo de uma feitiçaria que foi feita para você em tal lugar e tal. Aí, posso te falar uma coisa? Então, tem todo aquele preparo psicológico para a pessoa cair nessas teias da enganação. Eu poderia te dizer isso com muita autoridade dentro de um contexto assim. Isso também está acontecendo porque é tempo de apostasia, né? O povo está gostando da mentira. O misticismo, né? Povo... Sincretismo religioso. Você pega assim, um verdadeiro culto de doutrina em que se vai abrir a Bíblia e ler a palavra. Pega para você ver. Geralmente, lá no bebedouro da igreja, tem mais gente que dentro da igreja. Ou no banheiro da igreja lá, depois dos louvores, tem mais gente do que dentro do templo para ouvir a palavra. Mas fala que vai vir um cara revelar placa, adivinhar nome. A igreja vai ficar lotada e os crentes como mendigos espirituais. Por causa da apostasia, o afastamento de Deus gera que esses falsos profetas e essas mentiras, essa baderna no meio tanto pentecostal como também nas igrejas neopentecostais, tome lugar no púlpito. É que o povo quer showman também, né, pastor? O povo quer um show, que o pregador ele seja um publicitar e faça um espetáculo. Viu? Você já viu algum congresso de oração? Não. Alguém falando assim, olha, vai ter um congresso de oração. Geralmente os congressos no final de semana, cara, é lotado. Aí a turma pula, grita, roda. Quando chega na segunda-feira, cara, volta aquela mesma vida que os caras eram antes, aí vão se preparar para o próximo congresso do ano que vem. Você não vê um congresso de oração.
Eu acho difícil, eu posso queimar minha língua aqui, mas eu acho difícil. Você conseguir botar essa turma aí para ficar pelo menos 2h30 de joelho. Assim, sem se levantar ali, sem ir no banheiro. A pessoa ficar ali de joelho 2h30 buscando a presença do Senhor. Sem dar uma mexidinha no celular. Duvido. É difícil. Tem, é claro. A gente não pode. Principalmente quando você vai ali para o Nordeste, né? Você vê que é. Porque o lugar. Parece que isso é meio esdrúxulo, mas é uma realidade. O lugar, quanto mais pobre mais parece que o povo tem necessidade de buscar Deus. Quanto mais rico, parece que o conforto gera esse sentimento de não precisar de Deus. Independência, né? Rapaz, aí você vê, na hora do culto, o cara, ele sempre diz assim, trabalhei a semana inteira, vou pro shopping, em vez de ir pro culto. Em vez de ir pro culto agradecer a Deus, não, ele vai pro shopping. Né? Ele vai não, eu vou pro parque. Eu não estou falando assim, de lazer, não é isso, pelo amor de Deus. Todo ser humano pode desfrutar, né? Agora, rapaz, todo final de semana tem uma desculpa. Hoje eu fui no zoológico, a semana que vem eu vou no shopping, e as coisas de Deus sempre colocadas em segundo lugar. Infelizmente.